Obrigado, pastor Flávio. Estou muito grato a Deus pelo privilégio de estar aqui na Zona 5. Quero aproveitar e agradecer à pastora Carol, pastor Júlio, pelo privilégio de concordar e me trazer aqui, me convide mais vezes. Eu amo estar aqui na Zona 5. As nossas congregações são muito bem cuidadas. Pai Sandu, uma bênção, congregação João de Barro, outra bênção com o pastor Cris, e nós começamos uma nova fase agora na Zona 5, e vai ser bênção sobre bênção, e eu quero participar disso, viu? Quero estar como aqueles ali que servem pelo menos um copo d'água, né? Glória a Deus. Meus irmãos, esse mês nós vamos falar sobre o Espírito Santo, e eu vim cheio de expectativa, crendo que eu vou ser abençoado. E você? Você crê que você vai ser abençoado? Aleluia, aleluia. Porque a palavra declara que quando 2 ou 3 pessoas estão reunidas em nome de Jesus, Ele está no nosso meio, Ele está aqui. E é Ele que vai entregar a bênção que você precisa, a palavra que você veio buscar. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então, se vocês puderem, irmãos, eu já sou velhinho. Passei dos 50 anos, se for possível acender a minha luz aqui, eu vou enxergar melhor, porque já viu, né? Mas se não for possível, sem problemas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como muitos preferem, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nós temos uma palavra que é talvez uma das mais impactantes em todo o Novo Testamento, tirando os evangélicos, porque, claro, os evangelhos falam diretamente sobre Jesus, e isso fala muito forte ao nosso coração. Ok, irmã, obrigado, irmã. Sabe que tem galardão, né, irmã? Quem dá um copo d'água, aleluia. Oi? Glória a Deus. Obrigado, irmão. Então, Atos 2, versículo 1, está escrito: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vou para o versículo 14 agora. Então Pedro se levantou junto com os 11, e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão e disse: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados. Ele está dizendo isso porque as pessoas estavam falando em línguas, em outras línguas eles estavam achando que as pessoas estavam bêbadas. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Versículo 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra e foram batizados, foram quase 3.000 pessoas. Aleluia, glória a Deus. O nosso tema será o Espírito Santo na vida de Pedro, o pescador.
sendo transformado em Pedro, o apóstolo de Cristo. O livro de Atos, ele significa, para muitos teólogos, livro de atos, de realizações, de ações do Espírito Santo. E nós começamos então vendo uma ação, um ato fantástico do Espírito Santo, derramando sobre todas as pessoas uma porção do Espírito, e levantando Pedro para falar com coragem, com ousadia, com convicção, o que estava acontecendo e o que poderia acontecer na vida daquelas pessoas que aceitassem a mensagem do Senhor. E quando nós olhamos para Pedro, aqui em Atos 2, eu não sei você, meus irmãos, mas por muitas vezes eu falo assim, meu Deus, eu jamais vou ser como Pedro, porque a gente olha para um Pedro que está restaurado, que foi capacitado pelo Espírito Santo, que está no lugar certo, com as pessoas certas, mas nós precisamos entender o que é que o Espírito Santo fez até que Pedro chegasse nessa situação, nessa posição, porque ele nem sempre foi assim, pelo contrário, e é isso que eu quero trazer à sua memória, para que você, como eu, possa ser fortalecido na sua fé, na sua esperança, sabendo que o Espírito Santo que fez transformações na vida de um simples pescador, também quer fazer transformações na sua vida, na minha vida, na vida da nossa igreja, na vida da nossa cidade, na vida dos nossos filhos, amém? Então eu quero convidar você para ir comigo para o momento em que Jesus teve a última ceia, como nós tivemos há pouco, a nossa ceia aqui. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 31, Jesus, depois da ceia, ele chamou Pedro, esse mesmo Pedro de Atos 2, que eu li para vocês, e Jesus disse para Pedro, Pedro, eu preciso te contar uma coisa. Estou contextualizando aqui para ficar mais fácil a compreensão. Pedro, eu preciso te contar uma coisa. E Pedro, pode falar, Senhor. Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. Pensa numa peneira. É isso que Satanás queria fazer com os apóstolos e fez. E Jesus falou, Pedro, vocês vão ser peneirados como se peneira trigo. Satanás pediu. E essa informação de que Satanás pediu, meus irmãos, ela tem que trazer conforto, consolo a mim e a você, porque Satanás, o inimigo, só pode tocar nas nossas vidas se conseguir uma autorização do Senhor, que é o exemplo de Jó. Jó nos ensina isso, né? Que Satanás foi até o Senhor e pediu autorização para tocar na vida de Jó. E o Senhor só permite se é o tempo certo, se é a condição certa. Então, Jesus dá essa informação para Pedro. Mas Pedro, sanguíneo, impetuoso, o que ele responde? Mestre, eu sou Pedro. O senhor acha que eu vou me escandalizar do Senhor? O senhor acha que eu vou abandonar o Senhor? Eu estou pronto para o que der e vier. Estou pronto para ser preso, estou pronto para morrer pelo Senhor. Eu jamais vou te abandonar, ainda que esses te abandonem, né? E ainda foi até arrogante, falando que os demais discípulos poderiam fazer isso. Mas ele jamais, Senhor, eu jamais, que é Pedrão. Tamo junto. Já ouviu essa história? Amigos que fazem assim, e aí quando a coisa aperta, você vai para o amigo, cadê o amigo? Ó. E aí, o que eu imagino que Jesus fez ao ouvir essa resposta de Pedro? Não está na Bíblia, mas eu imagino que Jesus respirou, falou, Pedro, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a um ano, é hoje, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí o que acontece? O texto pula e fala que eles saíram da ceia e foram para o Monte das Oliveiras, porque Jesus queria orar, ele sabia o que estava para acontecer, e lá no Monte das Oliveiras, por volta de umas 11 horas da noite aproximadamente, era uma noite de quinta-feira,
Então Judas chega trazendo soldados e Pedro, né, naquela valentia carnal, puxa a espada e corta a orelha de Malco. E Jesus repreende Pedro e restaura a orelha de Malco. Jesus é levado, preso, e ele vai preso na casa do sumo sacerdote. E ali, de madrugada, eles começam a fazer um julgamento religioso de Jesus. E os guardas do sumo sacerdote, os demais curiosos, acenderam uma fogueira, porque eles precisavam ali ficar ali à disposição do sumo sacerdote e dos demais sacerdotes. Eles acenderam uma fogueira, Pedro se aproxima, fica sentado junto com essas pessoas, e aí uma criada, uma empregada, olha para Pedro e fala assim: você não é discípulo de Jesus? E Pedro: não, eu não sou. Passa mais um tempo, uma outra pessoa vira e fala: mas eu acho que você é sim discípulo de Jesus. Não, eu não sou. E aí, pela terceira vez, alguém pergunta, e Pedro, além de negar, ele praguejou e jurou, alguma coisa talvez assim, né? Mas que inferno! Eu já falei que eu não sou seguidor desse homem, eu juro que eu não sou seguidor desse homem. E nesse exato momento, o galo canta. E de alguma maneira, Pedro tem acesso ao olhar de Jesus. E o olhar de Jesus para Pedro o constrange. E Pedro entende o que tinha acabado de acontecer. E Pedro sai correndo, e Pedro se arrepende, e Pedro chora. Então, ali, diante daquelas pessoas, diante de uma fogueira, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro cometeu pelo menos 2 erros graves. O primeiro deles é desprezar a ação do inimigo na nossa vida. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades. É uma luta espiritual que nós não vencemos com as nossas habilidades. Por mais habilidoso que você seja, você não é capaz de ganhar essa batalha. E a outra dificuldade de Pedro foi exatamente de achar que ele seria suficiente nisso. Então, meus irmãos, a partir daí, Pedro então se arrepende e amanhece a sexta-feira. Isso foi numa quinta-feira à noite. Na sexta-feira, nas primeiras horas do dia, assim que o sol raiou, Jesus é levado para Pilatos, que não quer condenar Jesus, mas você sabe o que acontece. Jesus é condenado, carrega a sua cruz até o local onde ele seria crucificado, e às 9 horas da manhã, Jesus está pregado na cruz. Por volta do meio-dia, começa uma densas trevas sobre toda aquela região, e essas trevas permanecem até por volta das 3 horas, momento em que Jesus clama: Deus meu, por que me desamparastes? Mas também diz: está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o Senhor expira e morre. Sexta-feira, dia da crucificação, e sábado, foram 2 dias de tristeza, de dor, de luto, porque Jesus havia falecido. Mas no domingo, pela manhã, as mulheres foram até o túmulo, porque, como vocês sabem, o dia para os judeus, ele começa a partir das 18 horas, e como Jesus foi crucificado na sexta-feira, ele precisava de 8 horas, então ele faleceu por volta das 3 horas, e eles precisavam correr para conseguir sepultar Jesus até antes das 18 horas, e eles não conseguiram cumprir todo aquele ritual que eles faziam. Então, eles precisavam guardar o sábado, esperaram o sábado, e no domingo, pela manhã, as mulheres foram para fazer isso. E quando elas chegam no túmulo, a pedra estava removida. Aquele que havia morrido já havia ressuscitado, e o anjo dá uma orientação: vão e digam aos discípulos e a Pedro. O nome de Pedro é o único que é mencionado.
porque se o anjo não dá uma orientação específica dizendo que Pedro deveria seguir os discípulos, provavelmente ele não teria ido, porque ele já não se sentia digno de ser discípulo de Jesus. E o anjo diz: diga para os discípulos e a Pedro que eles devem ir para a Galileia e lá eles vão encontrar Jesus. E eles fazem isso, eles estão em Jerusalém nesse momento. E de Jerusalém para a Galileia é um pouco mais de 100 quilômetros. E talvez você se pergunte: mas por que ele mandou as pessoas, os discípulos, irem para a Galileia? Jesus apareceu em outros locais. Embora talvez não seja exatamente este o motivo, mas uma possibilidade grande é que Galileia era o local deles, era a casa deles. Eles eram galileus, a maior parte dos discípulos eram dali. E Jesus precisava fazer uma restauração na vida de todos os discípulos, porque todos abandonaram Jesus. Mas Pedro era um dos grandes líderes. Então, eles chegam na Galileia, não encontram Jesus, e o que eles decidem fazer? Aquilo que a maior parte de nós fazemos quando nós temos um fracasso. Quando nós tentamos uma coisa e não dá certo, nós voltamos para a coisa anterior. E Pedro disse: eu vou pescar, é o que eu sei fazer, vou voltar a pescar. E ele vai para a pescaria, ele e outros discípulos, e passam a noite inteira e não pescaram nada. Mas foi dado a eles a escolha de decidir o que eles queriam fazer, e não pescaram nada. E na manhã, passaram a noite sem pescar nada, pela manhã eles retornam, e quando eles estavam chegando na praia, eles veem uma pessoa na praia, e eles não reconhecem que era o Senhor Jesus. E esse homem diz: filhos, vocês pescaram alguma coisa? Vocês têm alguma coisa para comer? E alguém gritou de lá: não pescamos nada. Sabe quando a situação está ruim e fica pior? Era essa a situação dos discípulos. E Jesus fala para eles assim: joguem a rede do lado direito. E aí, João, que era o discípulo amado, já entendeu que algo estava acontecendo. Porque eles já tinham visto essa cena de não pescar nada, e Jesus dá uma ordem, e eles jogarem a rede, e a rede vir com muitos peixes. E foi o que aconteceu. E eles jogaram as redes estavam com 153 peixes. João vira para Pedro e fala: Pedro é o mestre, é o Senhor. E mais uma vez, o Pedro tem aquele rompante, e ele pula do barco e vai nadando para se encontrar com o Senhor na praia. E olha como Jesus é cuidadoso, como Jesus é detalhista. Não foi diante de várias pessoas e diante de uma fogueira que Pedro negou 3 vezes. Quando Pedro chega na praia, Jesus tinha criado uma fogueira. Ele estava assando peixe e tinha pão. E aí os discípulos vêm. E Jesus começa então a alimentar os seus discípulos. E Jesus, depois de alimentar os seus discípulos, ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Ele pergunta uma segunda vez: Pedro, você me ama? E pela segunda vez ele afirma. E uma terceira vez, e ele afirma. Então, as 3 vezes que ele tinha negado, Jesus faz uma restauração nas emoções de Pedro. E Jesus dá uma missão para ele: então, Pedro, já que você me ama, cuida das minhas ovelhas. Mas a restauração que está acontecendo nesse momento, meus irmãos, é uma restauração do perdão, da dignidade de Pedro. Está acontecendo a oportunidade de uma nova chance diante de um erro, que tantas e tantas vezes nós precisamos de uma segunda chance. E é isso que está acontecendo. Mas não está acontecendo aqui uma capacitação espiritual. E a nossa luta contra a carne,
contra a nossa carne, contra os nossos próprios desejos e contra o inimigo, ela é constante. Então Jesus dá uma outra orientação. Ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto se cumpra a promessa. E aí o que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém, porque eles precisam aguardar o cumprimento da promessa, que é o que aconteceu em Atos 2, que nós lemos há pouco. E por que isso é importante? Porque depois que Jesus sobe, que Ele retorna ao céu, é o Espírito Santo que está aqui na terra, nos capacitando, nos guardando, nos ensinando, nos exortando. Então nós precisamos, meus irmãos, trazer de quando em quando, de tempos em tempos, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos trazer à nossa memória quem é o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo no nosso dia a dia. Então, alguns acreditam, acham, de maneira desavisada, evidentemente, que o Espírito Santo ele só passa a atuar a partir de Atos 2. Mas o Espírito Santo, ele sempre esteve atuando, mas claro, de uma maneira diferente. Então nós vemos isso em Gênesis, no capítulo 1, quando a Bíblia fala, no princípio criou Deus o céu e a terra, e o Espírito de Deus, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. No versículo 26, quando vai fazer o homem, Deus também diz, façamos, né? É no plural. Então o Espírito Santo estava agindo já desde aquele momento. Mas nós temos isso também no Antigo Testamento, na capacitação dos grandes líderes. Nós temos Moisés, Josué, mesmo os sacerdotes, os reis, eles eram ungidos com óleo, simbolizando o Espírito Santo, mas era uma situação diferente. Em 1 Samuel, no capítulo 16, nós temos um exemplo muito claro disso. O Espírito Santo não estava derramado sobre todas as pessoas, não estava repartido sobre todas as pessoas. Então ele vinha sobre uma pessoa. Samuel, o profeta Samuel, quando foi ungir Davi, a palavra declara que desde aquele momento que Davi recebeu a unção, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, mas se retirou de Saul. O mesmo aconteceu com Gideão. Ele recebeu uma capacitação, ele foi revestido pelo Espírito de Deus, mas aconteceu com Sansão o mesmo que aconteceu de Saul. Depois da desobediência, o Espírito de Deus se retirou de Sansão. E quando o Espírito de Deus se retira, nós sabemos o que acontece. Então, isso é um exemplo de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas então, e no Novo Testamento? No Novo Testamento, nós temos a ação do Espírito Santo em todos os momentos. Um dos que eu mais gosto é quando o anjo Gabriel vai falar com Maria que ela iria ficar grávida. E ela diz, mas como isso vai acontecer? E o anjo diz, o Espírito do Senhor virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim há de nascer aquele que será chamado Santo Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas também quando Jesus já estava com 30 anos, iniciando o seu ministério, foi o Espírito Santo que conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. E em Lucas, no capítulo 23, quando Jesus exclama, Pai, nas tuas mãos entrego o teu Espírito, e morre na cruz por nós, o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, no capítulo 8, versículo 11, que o Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia, glória a Deus. Mas nós também temos, irmãos, os símbolos do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, vocês se lembram que uma pomba desceu, simbolizando a presença do Espírito Santo. Mas nós também temos o símbolo do Espírito Santo
como óleo, nós ungimos os novos obreiros, os novos pastores, os líderes, os reis sacerdotes eram ungidos com óleo. A água é símbolo do Espírito Santo, e um dos que eu particularmente gosto é o vento. O vento também é um símbolo do Espírito Santo, e a gente poderia dizer que o vento, numa explicação bem simplesinha, né, que o vento é o ar em movimento. O ar é pneuma, o ar é sopro de Deus. E Jesus disse, né, em João capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus soprou sobre as pessoas antes dele subir ao céu. E nós vemos também Jesus soprando em Gênesis, quando ele formou o homem, simbolizando, nos ensinando que tanto a vida física quanto a vida espiritual depende do sopro de Deus. Sem Deus, nós não conseguimos fazer nada. Mas além dos símbolos, nós temos os atributos de Deus. Está escrito no Salmo 139, a partir do versículo 7, que Deus, o Espírito Santo, Ele é onipresente. Está escrito, para onde irei do teu Espírito? Se subir ao céu, lá tu estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz ao meu redor. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O Espírito, ele é eterno, o Espírito, ele é onisciente, o Espírito é onipotente. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, e outras revelações que nós precisamos trazer todos os dias ao nosso coração para enfrentarmos as nossas lutas. Em João capítulo 16, versículo 8, está escrito que é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Quantas e quantas vezes nós queremos enfiar na cabeça dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, que eles precisam mudar de vida, que eles precisam se render ao Senhor Jesus. Mas esse poder pertence ao Espírito Santo. Nós temos que falar sobre a palavra, nós temos que dar bom testemunho, mas quem vai convencer o seu filho, o seu cônjuge, as pessoas pelas quais você está orando para que elas se convertam, é o Espírito Santo, e Ele fará isso no tempo certo. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, está escrito que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 26 e 27 nos ensina que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar e pedir como convém. O Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis, e Ele examina os nossos corações. O Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos santifica. João capítulo 14, versículo 26 diz que o Consolador, o Espírito Santo, Ele vos ensinará e vos fará lembrar tudo quanto você tem aprendido da palavra de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a manifestar os frutos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que escolhe, que chama e capacita novos obreiros, novos líderes, como está registrado em Atos, capítulo 13, versículo 2, quando o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para a vida deles. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, está escrito: se vivemos pelo Espírito, devemos também andar no Espírito. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos dá orientação, nos dá direção, ele nos
impede de irmos para lugares indevidos, como aconteceu com o apóstolo Paulo no capítulo 16, versículo 7. Mas o Espírito Santo fica triste. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, porque nós estamos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo ama tanto você, que quando você deixa de dar ouvidos à voz de Deus, ele se entristece, porque ele sabe o que você vai sofrer por estar fazendo determinada coisa fora da direção, fora da orientação do Senhor. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Mas em Efésios capítulo 5, versículo 18, tem uma orientação: deixe-se encher pela presença do Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando a palavra fala que nós precisamos nos encher, é uma ação constante. E isso nos ensina que nós temos uma espécie de vazamento. Você já encheu o pneu de bicicleta que está com vazamento? Você enche, está sempre esvaziando? Assim somos nós. São as lutas, as dificuldades que fazem com que a gente tenha essa espécie de vazamento. Então nós precisamos constantemente nos encher da presença do Espírito Santo. E o livro de Atos, como nós lemos, nos ensina essa nova fase que nós temos o privilégio, em que o Espírito Santo, ele já foi derramado sobre todos aqueles que se renderam ao Senhor Jesus. E talvez você pergunte, mas por que as manifestações do Espírito Santo não são tão evidentes na minha vida? Porque talvez você ainda não esteja cumprindo alguns requisitos. Que requisito é esse? Um deles é o tempo. Deus se manifesta através dos seus dons na vida de cada pessoa no devido tempo. E por vezes nós não aguardamos isso, mas o fato é que os atos do Espírito Santo aconteceram no passado, estão acontecendo hoje, estão acontecendo na sua vida, na minha vida, e há muitos outros atos do Espírito Santo aguardando para acontecer. E para isso, meus irmãos, nós não podemos sair de Jerusalém. Jerusalém representa a igreja, representa o corpo de Cristo, representa a nossa comunhão, a nossa unidade. Nós juntos somos fortes e resistentes, mas sozinhos nós somos algo frágil. Então nós precisamos permanecer em Jerusalém, precisamos permanecer na igreja unidos, fortalecidos pela palavra do Senhor, fortalecidos pelo Espírito Santo. Nós vemos o que o Espírito Santo fez no início da igreja. Em Atos, no capítulo 1, ele reuniu os discípulos, reuniu os seguidores. E aí no capítulo 2, então, nós temos a promessa de Joel cumprida, como nós falamos, aconteceu o derramar do Espírito Santo. No capítulo 3, Pedro está indo para a oração e o paralítico pede a esmola e Pedro diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. No capítulo 4, nós vemos a ação do Espírito Santo, apesar deles estarem prendendo Pedro e prendeu também João, a igreja estava unida e eles são soltos e continuam a fazer a obra do Senhor. No capítulo 5, a gente lê que o Espírito Santo permitiu que a sombra de Pedro curasse os enfermos. No capítulo 6 a gente vê o Espírito Santo instruindo a escolher e instituir os diáconos na igreja. No capítulo 8 tem a primeira viagem missionária de Pedro para levar o conhecimento sobre o batismo do Espírito Santo aos samaritanos. No capítulo 9, Pedro tem uma segunda viagem missionária, ele vai para Lida, e lá um homem chamado Enéas está paralítico há 8 anos, e ele cura. Em Jope, Dorcas tinha morrido, e
Pedro é usado pelo Espírito Santo para ressuscitar essa mulher. No capítulo 10, o Espírito Santo dá uma visão a Pedro e ele vai para a casa do centurião Cornélio, que não é judeu, é romano, e ele começa a falar de Jesus, e o Espírito Santo também vem sobre eles, e o Espírito Santo ensina a Pedro que Deus não faz acepção de pessoas. E no capítulo 12, a gente vê Pedro novamente preso, e dessa vez ele está preso por um braço, acorrentado com outro soldado, e na outra mão acorrentado no outro soldado, porque da outra vez que Pedro estava preso, o anjo foi lá e o soltou, e dessa vez acontece da mesma maneira. E Pedro, capacitado pelo Espírito Santo, ele instrui Marcos a escrever o Evangelho de Marcos. Pedro escreve as suas epístolas. Então, aquele homem simples, que às vezes era forte, era valente, às vezes dava a bola fora, dava lugar para o inimigo, se transforma numa pessoa tão usada pelo Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, nós temos muito de Pedro em nós, tanto antes de ser restaurado emocionalmente, e também antes de ser capacitado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos entender que nós precisamos de uma restauração nas nossas emoções, mas nós também precisamos permanecer em Jerusalém, e nós também precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Pedro era uma pessoa imperfeita, autoconfiante, por vezes sentia medo, por vezes fazia aquilo que não deveria fazer. E o maior fracasso de Pedro foi diante de algumas pessoas ao redor de uma fogueira. Mas a maior vitória de Pedro também aconteceu ao redor de algumas pessoas, à beira de uma fogueira, quando Jesus restaura as emoções de Pedro. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer uma reflexão sobre os nossos dias. Será que você está na situação de estar sendo peneirado pelo inimigo, como Pedro foi? Ou você já foi peneirado e você já venceu, ou você está sentindo que você está começando a ser peneirado? Nós precisamos ter discernimento espiritual e entender o momento que nós estamos vivendo, porque por vezes a gente está despercebido, nós não estamos conectados com aquilo que está acontecendo espiritualmente. Pedro apanhou tanto com essa situação de ser peneirado pelo inimigo, que ele escreveu na sua carta, em 1 Pedro 5,8, que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque o inimigo anda ao nosso derredor, como se fosse um leão buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos seguir o conselho de Pedro. Ele errou nisso, nós não precisamos errar nisso. Nós precisamos ser vigilantes, precisamos ser sóbrios, nós precisamos estar atentos para não deixar que o inimigo faça o que ele quer na nossa vida. Pedro entendeu da maneira mais difícil que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus, como está escrito em Zacarias capítulo 4, versículo 6. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: o que é que nós devemos fazer? Nós precisamos ficar em Jerusalém, nós precisamos lembrar que a luta contra a carne e o Espírito é constante. O que é que nós devemos fazer? Nós precisamos conhecer mais as Escrituras, nós precisamos orar mais, nós precisamos ter mais comunhão, mais intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos deixar o Espírito Santo transformar o nosso temperamento forte, por vezes explosivo, e dar lugar às manifestações dos frutos do Espírito Santo. Nós precisamos buscar mais os dons espirituais. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele quer guiar a sua vida, ele quer dar orientação, ele quer te dar experiências que você ainda não teve. As nossas decisões,
para as coisas simples e para coisas sérias, precisam ser tomadas debaixo de muita oração, debaixo de uma direção do Espírito Santo. Porque quando nós não fazemos isso, nós temos problemas. Pedro deixou o passado de fracassos para trás, porque ele aprendeu que ele não podia confiar nas habilidades dele. Ele se esvaziou dele mesmo e se encheu do Espírito Santo. E é o que nós precisamos fazer. O diabo tentou roubar o chamado de Pedro, tentou roubar a dignidade de Pedro, tentou impedir que se cumprisse os planos e propósitos do Senhor na vida de Pedro. E qual que era? Era transformar um pescador em um pescador de almas, de pessoas. Mas, como Pedro se arrependeu e obedeceu, ele foi transformado de um simples pescador para um pescador de almas. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, é lembrar que o diabo quer roubar os planos, os propósitos que o Senhor tem para você, para a sua família, para o seu ministério. Quantos deixaram de trabalhar na obra do Senhor? E deixaram por quê? Por quê? Porque foram peneirados, não tiveram discernimento espiritual, mas é hora de voltar. Jesus está voltando, nós precisamos trabalhar. Se cada um fizer um pouco, não precisamos fazer muito, se cada um fizer um pouco, nós vamos fazer muita diferença. As pessoas estão ansiosas, estão preocupadas, estão com depressão, estão sem uma palavra de conforto, sem uma palavra de ânimo, de esperança. E nós temos isso na palavra de Deus. Somos nós que precisamos compartilhar a esperança com essas pessoas, com aqueles que ainda não conhecem Jesus e com aqueles que conhecem, mas por algum motivo perderam a fé. Nós podemos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Irmãos, quero chamar os irmãos do louvor para voltar, por gentileza, e quero convidar você a ficar em pé. E eu quero fazer uma última oração e dizer que nós precisamos sair daqui hoje convictos que o Espírito Santo tem muito mais para nós daquilo que nós já experimentamos até hoje. Mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos desejar ter essa comunhão com o Senhor. Então, eu vou ler novamente Atos capítulo 2, versículo 17, que é o cumprimento da profecia de Joel. Você precisa ter isso queimando no seu coração, que essa profecia já aconteceu e ela continua a acontecer, ela está disponível. E nos últimos dias, nós vivemos nos últimos dias, Jesus está voltando, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Oh, em nome de Jesus, que isso se cumpra nas nossas vidas, Espírito Santo. Nós estamos abertos, nós estamos sedentos, nós reconhecemos que nós sem o Senhor nós não somos nada. Nós queremos que o Senhor faça, Senhor, aquilo que o Senhor desejou, aquilo que o Senhor escreveu no Salmo 139, que se cumpra os planos e propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, porque o Senhor é que sabe os planos e pensamentos que o Senhor tem para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar no futuro e esperança. Que aquele que está fraco, que chegou fraco aqui, que ele saia daqui fortalecido pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo o console, o levante, que ele se sinta, que ela se sinta erguida pela mão, renovada, para fazer aquilo que precisa ser feito, para enfrentar os gigantes que estão esperando, mas que em todas as coisas que hajam vitórias. Oh, em nome de Jesus, as portas que estão fechadas, nós declaramos portas abertas, nós declaramos bênçãos sem medida sobre o Teu povo, nós declaramos que nós seremos cabeça e não cauda, nós declaramos milagres na nossa família, nós declaramos que se cumprirá as Tuas promessas sobre a nossa casa, que os nossos filhos, os nossos parentes se converterão, e nós testemunharemos daquilo que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja. Oh, e em nome de Jesus,
sobre essa igreja, sobre a Zona 5, que aqui continue a fluir do óleo do Espírito Santo, que o sedento chegue aqui e seja renovado, que ele encontre pão e água para beber, que águas do teu rio, Senhor, do rio da vida, encontre aqueles que estão precisando de salvação, e que essa casa seja sempre uma casa de oração, uma porta para a salvação. Nós declaramos que aqui se converterão muitas pessoas, serão cheias do teu Espírito Santo, daqui sairão missionários, daqui sairão outros pastores, líderes, Pai, famílias serão restauradas, que aqueles que estão aqui, que nem imaginam que serão usados pelo teu Espírito Santo, que abunde os talentos e dons espirituais sobre cada um deles, em nome de Jesus, que se cumpra a tua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia.